mais de 90 bairros, todos eles, claro, com as suas histórias, personagens e peculiaridades. Hoje eu estou na Vila Zelina, na zona leste da capital, e por aqui a curiosidade são as tradições trazidas pelos imigrantes do leste europeu, principalmente da Lituânia. E é hoje essa história que o Sampa no Pé vai te contar. Bora fazer essa visita. E para conhecer melhor a história tão peculiar da Vila Zelina, eu estou aqui com o historiador Marcos Lipas, que vai contar um pouco do começo de tudo. Como é que nasceu essa tradição aqui num bairro na zona leste da cidade? Como é que começou tudo isso? Começa no final do século XIX, quando uma família de italianos resolveram fazer uma fábrica de chocolate na Vila Prudente. Eu costumo falar para os meus alunos, né? Não era o Willy Wonka, né? Mas era uma fábrica de chocolate. E o bairro começou com uma fábrica de chocolate, lá do outro lado. Quer dizer, o nosso bairro da Vila Zelina não, mas aquilo que vai virar Vila Zelina, ela se estende a partir da Vila Prudente. A partir da Vila Prudente, então, onde você tem um início vagaroso de loteamento de terras, essa mesma família que criou a fábrica de chocolate fez o loteamento de terras. Esse loteamento foi se expandindo e foram criando os novos tipos de grupos de loteamento que foram virando os bairros. Então, e naquele momento você tinha as duas forças, a força repulsora dos lituanos e russos e poloneses por causa do fim da Primeira Guerra, da pobreza, da Revolução Russa também. E do outro lado, aqui em São Paulo especialmente, você tinha as fazendas de café que precisavam de mão de obra. Então, aquelas pessoas que vinham para cá, em geral, eram muito pobres. Elas não tinham condições de pagar a própria passagem. Então, agentes contratados pelos brasileiros, pelo governo brasileiro, pelos fazendeiros, eles iam de cidade em cidade na Lituânia e eles, então, faziam a propaganda. Não, vem para o Brasil é um país muito bom, um país que tem oportunidade. E quando eles chegavam praticamente sem nada, né? Vinham morar em lugares como no Brás, por exemplo, no Bom Retiro, em pensões, e juntando o dinheirinho para poder comprar alguma coisa para começar a sua casa. Então esse tipo de lugar, como por exemplo a Vila Zelina, que nos primeiros anos em que ela foi sendo loteada, ela era muito mais barata, porque você não tinha meios de transporte, o bonde não chegava aqui, a estrada era de terra, você tinha que andar quilômetros para chegar em casa. Mas era algo acessível para esses imigrantes. Além da fábrica de chocolates, outro marco importante da história do bairro é a Igreja de São José de Vila Zelina. Ela foi fundada em 1936 pelos imigrantes lituanos e foi em torno dela que a comunidade se formou. A igreja fica na Praça da República Lituana, no centro do bairro, e sua construção ainda hoje se mantém inalterada. A gente chegou em um outro lugar que é bastante importante aqui para a história da Vila Zelina, né? É um colégio franciscano, uma ilha de tranquilidade, né? Quando a comunidade lituana começou a se formar aqui no bairro, os religiosos, além de perceberem a necessidade de ter uma igreja lituana, eles também perceberam a necessidade de ter um colégio, não necessariamente lituano, mas um colégio para a população daqui. E convidaram algumas freiras que eram lituanas, mas moravam nos Estados Unidos, da ordem franciscana que existia lá. Elas então começaram a criar esse belo colégio, bem tradicional aqui no bairro. E várias pessoas aqui, amigos e parentes, passaram por aqui e considerado uma referência. Né? Também foram os imigrantes que trouxeram para o bairro a Igreja Ortodoxa Santíssima Trindade, a primeira igreja ortodoxa russa no Brasil. Ela foi construída com material e dinheiro doados pelos próprios imigrantes russos e sua construção se mantém inalterada desde que foi erguida nos anos 30. Bom, a gente andou muito, falou muito, né? Então a gente veio matar a sede um pouquinho no Bar do Vito, que é um bar tradicionalíssimo. Todo mundo aqui da Vila Zelina falou dele. Faz todo sentido, essa tradição aqui existe, né? Sim, existe, de se encontrar com os amigos, né? Beber com os amigos
cantar com os amigos. E aqui no Bar do Vito, né? Muitas vezes. E me conta uma coisa, como é que é para você? Você é professor de história, leva essa vida profissionalmente, né? E em que momento da sua vida você decidiu que iria também trazer essa sua cultura, aprender a língua, disseminar isso para outras pessoas? Em primeiro lugar, a juventude, quando você cria um grupo de jovens, você se apega muito a eles, né? Então a gente participava, eu e meu irmão, no grupo de jovens aqui lituanos, mas ao mesmo tempo, né, talvez até por gostar de história, e conhecendo a história, por exemplo, da Lituânia, de toda a luta que eles tiveram para sobreviver enquanto povo por 1000 anos, um país tão pequeno, uma nação tão pequena, a gente se sente meio como se fosse um Davi contra o Golias. Oi, Susana, Shirdis mano, Cox give anima saldos. Oi, Susana, Shirdis mano, Cox give anima saldos. Saúde! Saúde, Sveikata. Sveikata.